Capítulo 8. A criança do último sonho. A pequena estrela caiu nas mãos de Clara sem fazer nenhum barulho. Ela era diferente de todas as outras. Não brilhava como ouro. Não brilhava como prata. Sua luz parecia mudar de cor conforme as emoções de quem a segurava. Quando Clara sentiu esperança, ela ficou verde. Quando sentiu tristeza, ficou azul. Quando sentiu coragem, ficou dourada. Lyra observava fascinada. Eu nunca vi uma estrela assim. A aurora sombria aproximou-se. Pela primeira vez, sua voz parecia preocupada. Nem eu. O caçador de estrelas olhou para o símbolo gravado na estrela. Era uma pequena porta. A mesma porta que havia surgido no grande carvalho do jardim onde o tempo dormia. Clara entendeu. Essa mensagem veio do jardim. A criança da primeira luz ficou séria. Não. Todos olharam para ela. Veio de um lugar ainda mais antigo. Lucas perguntou. Mais antigo que o jardim? A criança assentiu. Mais antigo que as estrelas. O silêncio tomou conta do caminho celeste. Eles retornaram ao jardim onde o tempo dormia. Quando chegaram, perceberam que algo havia mudado. As flores estavam... Capítulo 9. O primeiro sonho. A cidade dos sonhos esquecidos permanecia em silêncio. As nuvens que formavam as casas estavam ficando cinzentas. Os rios que corriam pelo céu diminuíam pouco a pouco. E a luz no topo da torre tremia como uma pequena vela diante de uma grande tempestade. A sombra das desistências se espalhava pelas ruas. Ela não tinha rosto, não tinha corpo, mas carregava milhares de vozes. Não tente. Você vai falhar. Seu sonho não importa. Já passou da hora. Cada frase fazia uma parte da cidade desaparecer. Lucas tapou os ouvidos. Como podemos lutar contra algo que são apenas palavras? Noah respondeu. Porque algumas palavras conseguem machucar mais do que qualquer espada. Clara observava a sombra. Ela percebeu algo. A criatura não atacava. Ela apenas repetia aquilo que as pessoas diziam para si mesmas quando perdiam a esperança. O mestre do tempo aproximou-se. Ela cresce quando alguém acredita nela. Clara olhou para o livro. As páginas estavam em branco. Então precisamos escrever outra coisa. Ela pegou a pena dourada. Mas, antes de escrever, parou. Não posso escrever sozinha. Todos olharam para ela. Clara entregou a pena a Lucas. Qual foi o seu primeiro sonho? O menino segurou a pena. Pensou por alguns segundos. Então escreveu. Eu queria descobrir lugares que ninguém conhecia. A frase brilhou. Uma pequena ponte apareceu sobre um rio de nuvens. A sombra recuou um pouco. Depois Clara entregou a pena a Lyra. Ela sorriu timidamente. Meu sonho era ouvir as histórias das estrelas. Escreveu. Eu queria saber que nenhuma luz estava sozinha no universo. Milhares de pequenos pontos luminosos nasceram no céu. O brilho da torre aumentou. A antiga tecelã recebeu a pena. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois escreveu. Eu queria criar algo bonito, mesmo quando tudo ao redor parecia perdido. Fios coloridos apareceram pelo ar, formando jardins suspensos. O caçador de estrelas pegou a pena. Suas mãos tremiam. Ele olhou para a fotografia antiga. Depois escreveu. Eu queria proteger uma lembrança sem esquecer de viver novas. Uma nova estrela nasceu acima da cidade. A sombra ficou menor, mas ainda permanecia. Então a aurora sombria aproximou-se. Todos ficaram surpresos. Você também tem um sonho? Perguntou Clara. A sombra luminosa de Aurora se moveu. Eu achei que não. Ele segurou a pena. Por um instante nada aconteceu. Então escreveu. Eu queria que alguém olhasse para mim e dissesse que eu também fazia parte da história. O céu inteiro se iluminou. A sombra das desistências começou a se desfazer. Mas ela resistiu. Ficou maior pela última vez. Sua voz ecoou. Vocês acham que sonhos vencem tudo? Clara olhou para a torre. Não. A sombra pareceu surpresa. Não. Sonhos não impedem dificuldades. Ela segurou o livro. Eles dão motivo para continuar. A última luz da torre brilhou. Mas ainda faltava algo. Noah aproximou-se. Ele segurava o pequeno travesseiro estrelado. Agora falta o sonho mais importante. Clara perguntou. Qual? Noah sorriu. O seu. Todos ficaram em silêncio. Clara segurou a pena. Ela pensou em todas as jornadas. No tempo. Nas estrelas. Nas pessoas que encontrou. Nas histórias que ajudou a salvar. Então escreveu. Meu sonho é que nenhuma pessoa se sinta sozinha enquanto existir uma história para contar. No instante em que a frase apareceu, a torre inteira explodiu em luz. A sombra das desistências parou. Por um momento, parecia desaparecer. Mas então algo inesperado aconteceu. A sombra não morreu. Ela mudou. Ficou pequena. Muito pequena.
Transformou-se em uma criança de aparência triste, segurando um pedaço de papel vazio. Noah aproximou-se dela. Você não era nossa inimiga. A pequena criatura olhou para ele. Então o que eu sou? Clara respondeu. Uma parte dos sonhos que precisam ser lembrados. A criança olhou para o papel vazio e, pela primeira vez, escreveu uma palavra. Continuar. A cidade inteira voltou a brilhar. Os rios do céu retornaram. As casas de nuvens recuperaram suas cores. E a luz do último sonho ficou mais forte do que nunca. Mas naquele momento, Noah olhou para longe. Seu rosto mudou. Ainda existe um problema. Clara percebeu. O quê? Noah apontou para uma região distante do reino dos sonhos. Lá, uma enorme porta negra começava a aparecer. Nela havia uma frase. O sonho que nunca nasceu. E todos entenderam. Havia algo ainda mais antigo esperando por eles. Algo que nem a luz, nem as estrelas, nem os sonhos haviam conseguido alcançar. Capítulo 10. O sonho que nunca nasceu. A porta negra surgiu no horizonte do reino dos sonhos. Ela era enorme, muito maior que qualquer construção daquele lugar. Não tinha maçaneta. Não tinha fechadura. Apenas uma frase escrita em letras antigas. O sonho que nunca nasceu. Todos ficaram em silêncio. Até a aurora sombria parecia inquieto. Eu conheço essa porta, disse ele. Clara olhou para ele. Como? A aurora encarou a escuridão. Porque antes de existir uma estrela apagada, antes de existir uma história esquecida, existe sempre um sonho que alguém nunca teve coragem de sonhar. Noah aproximou-se da porta. Ela aparece quando o mundo esquece de imaginar possibilidades. Lucas perguntou. O que existe do outro lado? A criança respondeu. Aquilo que poderia ter existido. A porta começou a abrir lentamente. Um vento frio saiu de dentro. Mas não era um vento comum. Ele carregava imagens. Clara viu uma cidade que nunca foi construída. Viu invenções que nunca foram criadas. Viu músicas que nunca foram cantadas. Viu histórias que nunca chegaram a ser escritas. Milhares de possibilidades perdidas. Lyra ficou admirada. É um lugar cheio de sonhos abandonados. Noah balançou a cabeça. Não, é um lugar cheio de sonhos que esperaram demais. Eles atravessaram a porta. Do outro lado havia um enorme vale. No céu flutuavam milhares de pequenas luzes, mas nenhuma conseguia brilhar completamente. Cada uma era um sonho esperando alguém acreditar nele. No centro do vale havia uma figura sentada. Era uma pessoa encapuzada. Segurava uma caixa cheia de pequenos objetos. Uma música incompleta. Um desenho pela metade. Um livro sem final. Uma invenção sem terminar. Quando Clara se aproximou, a figura levantou o rosto. Era um jovem. Seus olhos carregavam muita tristeza. Vocês vieram buscar os sonhos? Clara respondeu. Viemos entender por que eles estão presos. O jovem olhou para a caixa. Porque eu guardei todos. Por quê? Ele abaixou a cabeça. Porque achei que se ninguém tentasse, ninguém poderia fracassar. O silêncio tomou conta do vale. Clara entendeu. Ele não era um inimigo. Era alguém que havia protegido os sonhos até eles perderem a chance de existir. Qual é o seu nome? Perguntou ela. O jovem respondeu. Meu nome não importa. Clara sorriu. Toda a história começa quando alguém recebe um nome. Ele ficou surpreso. Depois de alguns segundos, disse. Eu me chamava Elias. Noah olhou para ele. Você é o guardião dos sonhos não nascidos. Elias assentiu. Durante muito tempo, recolhi sonhos que as pessoas abandonavam antes de tentar. E o que aconteceu? Ele olhou ao redor. A caixa ficou cheia demais. Uma rachadura apareceu no chão. As luzes começaram a cair. Elias se desesperou. Se esses sonhos escaparem, eles vão se perder para sempre. Clara aproximou-se. Ou talvez encontrem alguém que precise deles. O jovem balançou a cabeça. E se falharem? Clara respondeu. Alguns vão. E se ninguém acreditar? Alguns não acreditarão. Então por que tentar? Clara olhou para todas aquelas pequenas luzes. Porque um sonho não precisa nascer perfeito. Ele só precisa nascer. As palavras tocaram o vale. Uma das luzes começou a brilhar. Depois outra. Depois milhares. A caixa de Elias começou a se abrir. Mas no mesmo instante, uma enorme sombra surgiu atrás dele. Muito maior que a sombra das desistências. Muito mais antiga. Uma voz ecoou. Se eles nascerem, poderão ser perdidos. Todos olharam. Era uma criatura formada por páginas rasgadas e pensamentos esquecidos. Noah ficou pálido. Não. Clara perguntou. Você conhece? Noah respondeu. Sim. Ele é o último inimigo dos sonhos. A criatura sorriu. Eu sou o medo do amanhã. O vale inteiro escureceu. Eu não destruo sonhos. Eu faço algo pior. Eu convenço as pessoas a nunca começarem.
Clara segurou o livro. Ela sabia que aquela seria a batalha mais difícil, porque agora não precisariam salvar apenas sonhos perdidos. Precisariam proteger a coragem de começar. Capítulo 11 – O medo do amanhã. O Vale dos Sonhos Não Nascidos ficou completamente escuro. As pequenas luzes que antes flutuavam pelo céu começaram a se esconder atrás das nuvens. Cada sonho parecia ter medo de existir. A criatura feita de páginas rasgadas observava todos em silêncio. Vocês acreditam que sonhos são fortes? Sua voz ecoou pelo vale. Eu conheço a verdade. Ela apontou para as pequenas luzes. Sonhos são frágeis. Uma música pode nunca ser ouvida. Um livro pode nunca ser terminado. Uma ideia pode nunca sair da mente de alguém. A criatura sorriu. Eu apenas protejo as pessoas da decepção. Clara olhou para Elias. O jovem abaixou a cabeça. Aquelas palavras pareciam ser exatamente o que ele havia acreditado durante toda a vida. Talvez você esteja certo, murmurou Elias. Clara se virou para ele. Não está. Mas e se ele estiver? Ela se aproximou. Elias, quantos sonhos você guardou? Ele olhou para a caixa. Milhares. E quantos você deixou viver? O jovem ficou em silêncio. A pergunta doeu, porque ele sabia a resposta. Nenhum. Clara tocou uma das pequenas luzes. Ela mostrou uma imagem. Uma criança desenhando uma casa em uma árvore. A criança cresceu. Nunca construiu a casa. Mas anos depois, ao ver aquele desenho antigo, encontrou coragem para criar um abrigo para outras pessoas. A luz brilhou. Depois outra mostrou um músico que teve medo de cantar, até que um dia tocou uma única canção para alguém que precisava ouvi-la. Outra mostrou uma mulher que começou um projeto pequeno e ajudou uma comunidade inteira. Clara olhou para o medo do amanhã. Você vê apenas o risco de perder, mas esquece tudo que pode nascer. A criatura ficou maior. E quando falham, elas aprendem. E quando perdem, elas recomeçam. E quando são esquecidas? Clara sorriu. Alguém pode contar a história delas novamente. O livro das histórias começou a brilhar, mas a criatura avançou. As páginas rasgadas de seu corpo se espalharam pelo ar. Cada página mostrava uma frase. Você não consegue. Não é para você. Espere mais um pouco. Talvez amanhã. As frases começaram a envolver Clara. Por um instante, ela sentiu dúvida. Será que suas histórias realmente ajudavam alguém? Será que todas aquelas jornadas tinham valido a pena? Então ouviu uma voz. Clara. Era Lucas. Lembra quando encontramos o primeiro jardim? Ela olhou para ele. Você não sabia o caminho. Lucas sorriu. Mas você caminhou mesmo assim. Lyra se aproximou. Você não sabia se encontraria as estrelas. A Aurora falou. Nem sabia se uma sombra poderia ter uma história. O caçador de estrelas completou. Mas você tentou. Aquelas palavras quebraram as páginas ao redor dela, porque o medo só era forte quando estava sozinho, e a esperança crescia quando era compartilhada. Elias olhou para sua caixa. Então fez algo que nunca tinha feito. Abriu completamente. Milhares de sonhos voaram para o céu. O vale inteiro ficou iluminado. A criatura gritou. Não. Mas já era tarde. Os sonhos não precisavam ser perfeitos. Precisavam apenas de uma chance. A criatura começou a diminuir. As páginas rasgadas voltaram a se juntar, até que restou apenas uma pequena folha. Nela estava escrita uma frase. E se eu tentar? Clara pegou a folha. Essa é a pergunta que muda tudo. Elias sorriu. Pela primeira vez, ele não parecia um guardião preso ao passado. Parecia alguém pronto para criar o futuro. Mas então Noah olhou para o céu. Sua expressão mudou. Ainda não terminou. Todos seguiram seu olhar. Lá no alto, além do vale, uma última luz apareceu. Era uma luz diferente. Mais antiga. Mais poderosa. Ela não era um sonho. Nem uma estrela. Nem uma história. Era algo que estava antes de tudo. O velho guardião, muito longe dali, no jardim onde o tempo dormia, sentiu um arrepio. E disse apenas uma frase. A origem está chamando. Capítulo 12. A origem antes das histórias. A última luz apareceu no céu do reino dos sonhos. Ela não piscava. Não se movia. Apenas permanecia ali, como se estivesse esperando. Todos ficaram olhando em silêncio. Até a aurora sombria deu um passo para trás. Eu nunca senti uma luz assim. Lyra segurou seu mapa de estrelas. As linhas começaram a se transformar. Essa luz não pertence às estrelas. Clara olhou para Noah. Então a que pertence? A criança do último sonho respondeu baixinho. Ao primeiro pensamento. Todos ficaram confusos. O primeiro pensamento? Noah assentiu. Antes da primeira história existir, antes do primeiro sonho nascer, antes mesmo da primeira luz aparecer, alguém imaginou que algo poderia existir.
Clara segurou o livro. Então essa é a origem? Sim. A luz começou a descer lentamente. Não como uma estrela, como uma semente. Quando tocou o chão do vale, uma árvore começou a crescer. Mas não era uma árvore comum. Suas folhas eram feitas de memórias. Seus galhos carregavam sonhos. E suas raízes atravessavam todos os lugares que Clara já havia conhecido. O jardim onde o tempo dormia. O caminho celeste. A ilha das estrelas perdidas. A cidade dos sonhos. Tudo estava conectado. E então uma voz surgiu da árvore. Finalmente alguém chegou até aqui. Clara aproximou-se. Quem é você? A árvore respondeu. Sou a primeira pergunta. O silêncio foi absoluto. Lucas sorriu. Uma pergunta? Sim. Antes das respostas existiram perguntas. Antes dos caminhos existiu a vontade de descobrir. Antes dos sonhos existiu alguém imaginando algo diferente. Clara tocou uma das folhas. Uma imagem apareceu. Ela viu o primeiro ser olhando para o céu pela primeira vez. Viu alguém perguntando: o que existe além daqui? E essa pergunta criou a busca. A busca criou histórias. As histórias criaram sonhos. E os sonhos criaram mundos. A árvore continuou. Mas existe algo que nem a primeira pergunta conseguiu responder. Clara perguntou: o quê? Uma folha escura caiu. Nela havia uma frase. Por que continuar quando tudo pode acabar? Todos ficaram em silêncio. Era a pergunta que o medo do amanhã fazia. Era a pergunta que o mestre do tempo temia. Era a pergunta que todos os guardiões encontraram de alguma forma. Clara fechou os olhos. Ela pensou em todas as pessoas que conheceu. Em todas as perdas. Em todos os recomeços. Então respondeu: porque enquanto algo existir para ser amado, protegido ou compartilhado, vale a pena continuar. A árvore ficou iluminada. Mas uma parte dela permaneceu escura. Essa resposta é verdadeira. A voz disse: mas ainda falta uma coisa. Uma pequena porta apareceu no tronco. Diferente de todas as outras. Nela havia escrito: a história de quem conta as histórias. Clara sentiu um arrepio. Quem está lá? A árvore respondeu: a pessoa que começou tudo. Todos olharam para a porta. Até o mestre do tempo, que havia chegado silenciosamente ao vale, ficou surpreso. Essa porta nunca apareceu antes. Clara colocou a mão na maçaneta. Mas antes de abrir, ouviu uma voz atrás dela. Espere. Era a Aurora Sombria. Ele se aproximou. Durante muito tempo achei que eu era apenas o lado esquecido da história. Clara sorriu. E agora? A Aurora olhou para a porta. Agora quero descobrir quem escreveu a primeira linha. Todos se aproximaram. Juntos, abriram a porta. Do outro lado havia uma sala simples. Sem tesouros. Sem magia. Apenas uma mesa. Sobre ela havia um livro. Um livro muito antigo. Mais antigo que todos os outros. Na capa estava escrito: a primeira história. Clara abriu lentamente. A primeira página tinha apenas uma frase. Era uma vez alguém que acreditou que sua voz poderia mudar alguma coisa. Ela virou a página. E ficou completamente surpresa. Porque a próxima frase estava sendo escrita naquele exato momento. Como se alguém em algum lugar ainda estivesse contando a história. Capítulo 13. A pessoa que escrevia o início. A sala permaneceu em silêncio. O antigo livro estava aberto sobre a mesa. Nenhuma poeira cobria suas páginas. Nenhuma marca de tempo existia nele. Era como se tivesse acabado de ser colocado ali. Clara aproximou-se devagar. A frase continuava surgindo sozinha. Era uma vez alguém que acreditou que sua voz poderia mudar alguma coisa. Depois, outra linha apareceu. Mas essa pessoa tinha medo de não ser ouvida. Clara sentiu um arrepio. Aquela história parecia diferente. Não contava sobre reis, nem guardiões, nem mundos mágicos. Contava sobre algo muito mais simples. Uma pessoa tentando acreditar em si mesma. Lucas olhou para Clara. Parece uma história comum. A árvore da primeira pergunta respondeu. As maiores histórias quase sempre começam assim. Clara virou a página. Uma imagem apareceu. Era uma pequena casa. Dentro dela havia uma criança sentada perto de uma janela, olhando para a noite. Ela segurava um pedaço de papel. Naquele papel havia um desenho de estrelas. Quem é essa criança? Perguntou Lyra. A árvore respondeu. A primeira contadora de histórias. A criança da imagem escrevia todos os dias, mas ninguém lia seus textos. Ninguém conhecia seus desenhos. Muitas vezes ela pensou em parar, até que uma noite escreveu uma frase. Talvez uma única pessoa precise ouvir aquilo que eu tenho para dizer. A sala ficou iluminada. Clara olhou para o livro. Então tudo começou com alguém que simplesmente decidiu continuar? Sim. O mestre do tempo sorriu. Assim como todos nós.
A imagem mudou. Agora mostrava todos os personagens das jornadas. O guardião do recomeço, a jardineira das estações, o caçador de estrelas, a aurora sombria, Noah, e muitos outros. Todos faziam parte de uma enorme teia de histórias. Clara percebeu algo. Então cada pessoa que encontramos também escreveu um pedaço desse livro. A árvore respondeu. Exatamente. Mesmo sem saber? Principalmente sem saber. De repente, o livro começou a virar suas páginas rapidamente. O vento aumentou. As letras voaram pelo ar como pequenas estrelas. A última página apareceu, mas ela estava vazia. No topo havia apenas uma pergunta. E agora, quem continua? Todos olharam para Clara. Ela segurou a pena dourada, mas não escreveu. Não pode ser apenas minha história. Ela olhou para seus amigos. Cada um de nós chegou até aqui. Lucas sorriu. Então vamos escrever juntos. Um por um, eles tocaram a página. A pena começou a se mover sozinha. Primeiro Lucas escreveu. Toda descoberta começa com alguém disposto a procurar. Lyra escreveu. Toda luz merece ser encontrada. O caçador escreveu. Toda saudade pode se transformar em gratidão. A Aurora escreveu. Toda sombra pode aprender a brilhar. Noah escreveu. Todo sonho merece uma chance. Por último, Clara escreveu. Toda história continua enquanto houver alguém disposto a contá-la. A última página brilhou. O livro fechou. E então algo inesperado aconteceu. A sala começou a desaparecer. A árvore da primeira pergunta olhou para Clara. A jornada terminou. Lucas sorriu. Terminou mesmo? A árvore respondeu. Uma jornada termina, mas uma história nunca termina completamente. Quando eles saíram da sala, voltaram ao reino dos sonhos. A porta atrás deles desapareceu. No céu, todas as estrelas brilhavam, até aquelas que um dia haviam sido esquecidas. Clara olhou para o horizonte. Sentiu que algo havia mudado. Não no mundo, mas dentro dela. Ela finalmente entendeu. O maior poder de uma história não era criar mundos impossíveis. Era lembrar as pessoas que elas também tinham um lugar dentro da própria história. Quando retornaram ao jardim onde o tempo dormia, encontraram uma surpresa. Na porta do grande carvalho havia uma nova inscrição. Aqui descansam histórias antigas. Aqui nascem histórias novas. E ao lado dela, uma pequena porta apareceu, menor que todas as outras, feita para alguém que ainda não havia chegado. Clara sorriu, porque sabia que em algum lugar, uma nova aventura estava começando. Capítulo 14 – A Porta do Novo Guardião. Durante muitos dias, o jardim onde o tempo dormia permaneceu em paz. As flores continuavam crescendo. A árvore dos amanhãs espalhava seus frutos de cristal pelo jardim, e as portas antigas do grande carvalho permaneciam fechadas, guardando histórias que ainda esperavam seu momento. Mas Clara sabia que havia algo diferente. A pequena porta que havia surgido ao lado do carvalho continuava ali. Ela era pequena demais para um adulto. Sem fechadura, sem maçaneta, apenas uma inscrição. Para aquele que ainda está aprendendo a acreditar. Lucas passou a mão pela madeira. Quem será que vai abrir essa porta? Clara sorriu. Talvez alguém que ainda nem sabe que é capaz. Naquela noite, algo estranho aconteceu. Todas as lanternas do jardim acenderam sozinhas. As flores abriram suas pétalas. E a árvore dos amanhãs deixou cair um único fruto. Quando Clara pegou o fruto, ele se transformou em uma pequena bússola. Mas ela não apontava para o norte, nem para o sul. Sua agulha girava sem parar. Lyra observou. Ela está procurando algo. O mestre do tempo aproximou-se. Seu olhar ficou sério. Não, ele tocou a bússola. Ela está esperando alguém encontrar algo. Nesse momento, um som veio de fora do jardim. Passos. Pequenos passos. Todos olharam para a entrada. Uma criança apareceu no caminho. Tinha uma mochila velha nas costas e segurava um caderno cheio de desenhos. Parecia ter viajado por muito tempo. Ela olhou para o jardim com surpresa. Eu acho que estou perdido. Clara se aproximou. Qual é o seu nome? A criança respondeu. Meu nome é Miguel. Lucas sorriu. Como encontrou este lugar? Miguel mostrou o caderno. Em uma das páginas havia o desenho do jardim, mas ele nunca tinha estado ali. Clara ficou surpresa. Quem desenhou isso? Miguel olhou para o desenho. Mas como sabia como era? Ele deu de ombros. Eu não sei. O velho guardião sorriu. Algumas pessoas encontram lugares primeiro com a imaginação. A pequena porta começou a brilhar. Miguel olhou para ela. Ela é minha? Ninguém respondeu, porque todos sabiam. A porta não escolhia pessoas pela idade. Escolhia pela coragem de fazer perguntas. Miguel aproximou-se. Colocou a mão na madeira.
A porta se abriu. Do outro lado havia um corredor cheio de páginas flutuando. Cada página mostrava uma história que ainda não tinha sido escrita. Miguel ficou maravilhado. O que é isso? Clara respondeu. Um lugar onde começam novas histórias. O menino entrou lentamente. Mas, antes que todos o acompanhassem, uma página escura caiu no chão. Nela havia uma frase escrita. Nem toda história quer ser encontrada. O sorriso de Clara desapareceu. O mestre do tempo pegou a página. Seu rosto ficou preocupado. Isso é impossível. O que foi? Perguntou Lucas. O velho guardião olhou para todos. Durante todas as nossas jornadas encontramos histórias perdidas. Ele apertou a página. Mas nunca encontramos uma história que tentou se esconder. Um vento frio atravessou o jardim. As portas antigas do carvalho começaram a tremer. Uma delas, que nunca havia se aberto, começou a girar lentamente. Na madeira apareceu um novo símbolo. Um símbolo que ninguém conhecia. A bússola de Clara apontou diretamente para aquela porta. Miguel perguntou: "O que tem ali?" Clara olhou para a porta desconhecida e respondeu: "Uma história que não quer que ninguém descubra sua verdade." A porta se abriu apenas uma fresta. De dentro veio uma voz. Finalmente, todos ficaram imóveis. A voz continuou: "Depois de tanto tempo, alguém chegou até mim." E então uma sombra apareceu atrás da porta. Mas não era uma sombra de medo, nem de tristeza. Era uma sombra de alguém que havia sido apagado da própria história. Capítulo 15. A história apagada. A porta desconhecida permaneceu aberta apenas alguns centímetros. De dentro vinha uma luz fraca. Não era uma luz de estrela. Não era uma luz de sonho. Era uma luz de lembrança. Clara segurou a bússola com força. Ela apontava para dentro da porta. Miguel olhava curioso, mas também assustado. "Quem está lá?" Ninguém respondeu. Então a voz voltou. Alguém que todos esqueceram. O mestre do tempo ficou imóvel. Sua expressão mudou. "Não pode ser." Clara olhou para ele. "O senhor conhece essa voz?" O velho guardião demorou alguns segundos para responder. "Eu conheço a história." Ele se aproximou da porta. "Mas pensei que ela tivesse desaparecido para sempre." A porta abriu mais um pouco. Do outro lado havia uma sala vazia. No centro dela existia apenas uma cadeira antiga e um livro coberto de poeira. Clara entrou primeiro. Assim que seus pés tocaram o chão, as paredes começaram a mostrar imagens. Uma menina correndo pelo jardim onde o tempo dormia. Uma menina conversando com as árvores. Uma menina escrevendo histórias antes de todos os guardiões existirem. Miguel ficou admirado. "Quem é ela?" O mestre do tempo respondeu com voz baixa. "O primeiro guardião que foi esquecido." Clara olhou para ele. "Mas o senhor disse que a primeira história começou com a criança da janela." "Sim." Ele respirou fundo. "Mas antes dela existir, existiu alguém que protegeu o primeiro livro." A imagem mudou. A menina estava diante de uma grande escolha. Ela segurava uma página brilhante. Nela estava escrito o nome de todas as histórias. Mas uma sombra se aproximava. Não era uma criatura. Era uma decisão. A menina precisava escolher: salvar uma única história, ou salvar todas as outras. A imagem desapareceu. Clara tocou o livro antigo sobre a cadeira. Ele se abriu sozinho. Na primeira página havia uma frase: "Eu não fui esquecida por perder minha história. Fui esquecida porque escolhi proteger as histórias dos outros." O silêncio tomou conta da sala. Lucas ficou emocionado. Ela sacrificou a própria lembrança? O mestre do tempo assentiu. Para impedir que uma grande ameaça apagasse todas as histórias do mundo, ela retirou seu próprio nome do livro. Lyra ficou surpresa. Então ninguém conseguia lembrar dela. Exatamente. Clara passou a mão pela página. Qual era o nome dela? O livro começou a brilhar. Uma palavra apareceu lentamente: Elara. Nesse instante, uma voz suave ecoou pela sala. "Faz muito tempo que não ouço meu nome." Todos olharam para a sombra no canto. Ela começou a ganhar forma. Uma mulher apareceu. Seus cabelos eram prateados como o luar. Seus olhos carregavam muitos anos de silêncio. Ela sorriu para Clara. "Obrigada por me encontrar." Clara se aproximou. "Por que você se escondeu?" Elara respondeu. "Eu não me escondi." Ela olhou para o livro. "Eu fui apagada." Miguel segurou seu caderno. "Mas agora sabemos seu nome." Elara sorriu. "Às vezes, ser lembrado é a maior magia que existe." Mas então o chão tremeu. As páginas da sala começaram a voar. Uma rachadura apareceu no teto. O mestre do tempo olhou assustado. "Não." Clara perguntou. "O que aconteceu?" Elara olhou para a rachadura. Seu rosto ficou sério. "Quando meu nome voltou ao livro,
Ela apontou para a escuridão que surgia acima deles. Algo que estava preso comigo também foi libertado. Uma sombra enorme começou a descer, mas dessa vez não era o medo do amanhã. Não era o devorador do céu. Era algo ainda mais antigo. Elara sussurrou. O primeiro erro das histórias. Todos ficaram em silêncio. A criatura abriu os olhos. E uma voz antiga ecoou. Finalmente alguém lembrou dela. Uma pausa. Agora todos lembrarão de mim. Capítulo 16. O primeiro erro. A sala começou a desaparecer. As paredes feitas de lembranças rachavam como vidro. As páginas antigas voavam pelo ar, carregando pedaços de histórias esquecidas. Clara segurou o livro da primeira história. Elara permaneceu diante da criatura que surgia da escuridão. Ela não parecia surpresa. Parecia triste. Eu sabia que um dia isso aconteceria. O mestre do tempo aproximou-se. Você sabia que ele estava preso aqui? Elara assentiu. Sim. Lucas olhou para a criatura. O que exatamente é ele? Elara respondeu. Ele é aquilo que nasceu quando uma história foi contada pela primeira vez de forma errada. Todos ficaram confusos. Um erro pode virar uma criatura? Perguntou Miguel. Elara olhou para o menino. Quando um erro é escondido por muito tempo, ele pode crescer. A sombra avançou. Ela era feita de frases quebradas, de finais que não aconteceram, de personagens que nunca tiveram escolha. Sua voz era profunda. Eu fui o primeiro a ser apagado. Clara deu um passo à frente. Qual é o seu nome? A criatura riu. Nome? O som parecia triste. Eu nunca tive um. Elara fechou os olhos, porque ninguém queria admitir que eu tinha cometido um erro. A criatura ficou maior. Ela tentou criar uma história perfeita. O olhar de todos se voltou para Elara. Mas histórias perfeitas não existem. Elara abaixou a cabeça. Eu queria proteger todos. E tentando proteger todos, criou alguém que nunca teve lugar. A criatura apontou para si mesma. Eu sou a parte que ela tentou esconder. Clara entendeu. Aquela não era uma batalha contra um monstro. Era uma batalha contra algo que precisava ser reconhecido. Ela perguntou. O que você quer? A criatura respondeu. Que todos saibam que eu existo. O silêncio tomou conta. Clara olhou para Elara. Depois para o livro. Então abriu uma página vazia. Talvez seja isso que faltou desde o começo. Todos olharam para ela. Uma história não precisa esconder seus erros para ser bonita. Ela entregou a pena dourada a Elara. Você precisa escrever. Elara ficou surpresa. Eu? Sim. A antiga guardiã segurou a pena. Suas mãos tremiam. Por séculos ela havia carregado o peso daquela decisão. Então escreveu. Eu errei. A palavra brilhou. A criatura parou. Elara continuou. Mas meu erro também faz parte da minha história. A sombra começou a diminuir. Não porque estava sendo destruída, mas porque estava sendo aceita. A criatura olhou para as próprias mãos. Pela primeira vez elas tinham forma. Um rosto começou a aparecer. Era um rosto jovem, triste, mas não assustador. Então eu faço parte? Elara sorriu com lágrimas nos olhos. Sempre fez. A criatura ficou em silêncio. Depois perguntou. Eu posso ter um nome? Clara sorriu. Toda história merece um. Miguel pensou por um instante. Que tal? Nilo? A criatura olhou para ele. Nilo? Sim. Miguel explicou. Porque os rios carregam histórias de lugares diferentes e continuam seguindo em frente. Nilo sorriu. Pela primeira vez ele tinha um nome. E o nome trouxe luz. A rachadura no teto começou a fechar. A sala voltou a existir. Mas antes que tudo ficasse em paz, o livro da primeira história abriu sozinho. Uma nova página apareceu. Nela havia apenas uma frase. Quando o primeiro erro foi aceito, uma nova porta nasceu. A parede atrás deles começou a se transformar. Uma porta apareceu. Mas era diferente de todas. Ela não tinha madeira. Não tinha pedra. Era feita de páginas em branco. Elara olhou para ela. Seu rosto ficou preocupado. Essa porta? Clara perguntou. O que tem atrás dela? Elara respondeu em voz baixa. O lugar onde vivem todas as histórias que ainda não escolheram um final. A porta começou a abrir. E de dentro veio uma voz de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Nós estamos esperando. Clara segurou o livro. Ela sabia que uma nova jornada estava começando. Capítulo 17. O reino das histórias inacabadas. A porta feita de páginas em branco abriu lentamente. Nenhuma luz saiu de dentro. Nenhuma sombra apareceu. Apenas um som. Um som de milhares de vozes sussurrando ao mesmo tempo. Eram vozes de personagens, de lugares, de mundos inteiros esperando para existir. Clara aproximou-se. São histórias. Elara assentiu. Sim.
Mas por que estão aqui? A antiga guardiã olhou para a porta. Porque nem toda história encontra alguém para terminá-la. Miguel segurou seu caderno. Então elas ficam presas para sempre? Elara respondeu. Não. Ela sorriu. Elas ficam esperando. Todos atravessaram a porta. Do outro lado havia um lugar impossível de explicar. Havia cidades flutuando no céu. Oceanos sem fim. Florestas feitas de palavras. Montanhas que mudavam de forma conforme os pensamentos. Cada caminho levava a uma história diferente. Lucas abriu uma porta pequena. Viu um mundo onde animais conversavam. Fechou rapidamente. Acho que essa história ainda está começando. Lyra encontrou uma porta de cristal. Atrás dela havia uma galáxia inteira esperando alguém descobrir seus segredos. A aurora sombria caminhava em silêncio. Ele observava tudo com atenção. O que foi? Perguntou Clara. A Aurora respondeu. Durante muito tempo pensei que eu era uma história perdida. Ele olhou ao redor. Mas existem milhões esperando uma chance. No centro daquele reino havia uma enorme biblioteca. Mas seus livros estavam vazios. Nenhuma palavra escrita. Nenhum título. Apenas capas esperando. Elara explicou. Aqui ficam as histórias que ainda não escolheram quem serão. Clara passou a mão por um livro. A capa mudou. Primeiro virou um livro de aventura. Depois de mistério. Depois de fantasia. Depois voltou a ficar em branco. Miguel ficou admirado. Elas podem ser qualquer coisa. Exatamente, disse Elara. Mas então algo estranho aconteceu. Todos os livros começaram a fechar ao mesmo tempo. As páginas ficaram negras. O mestre do tempo olhou para o teto. Alguma coisa está acontecendo. Um som de passos ecoou pela biblioteca. Lentos. Firmes. Uma figura apareceu entre as estantes. Era alguém usando um manto feito de páginas rasgadas. Na mão, carregava uma caneta escura. Elara ficou séria. Você? A figura parou. Faz muito tempo, Elara. Clara percebeu que ela conhecia aquela pessoa. Quem é? Elara respondeu. O primeiro escritor que abandonou sua própria história. O desconhecido sorriu. Abandonar? Ele olhou para os livros vazios. Eu apenas aceitei a verdade. Ele levantou a caneta. Histórias são perigosas. Lucas franziu a testa. Por quê? A figura respondeu. Porque quando alguém escreve uma história, cria possibilidades. Ele apontou para Clara. E possibilidades criam escolhas. E qual é o problema disso? O homem sorriu. Escolhas criam erros. Todos ficaram em silêncio. Clara reconheceu aquela ideia. Era o mesmo medo que havia encontrado muitas vezes. O medo de errar. O medo de tentar. A figura continuou. Eu vim libertar todas essas histórias. Elara perguntou. Libertar? Sim. Ele abriu os braços. Vou impedir que elas sejam escritas. A biblioteca inteira tremeu. Os livros começaram a desaparecer. Clara apertou o livro da primeira história. Você quer apagar futuros que nem nasceram. O homem respondeu. Quero impedir sofrimentos que ainda não aconteceram. A frase era assustadoramente parecida com tantas outras que eles já tinham ouvido. O mestre do tempo sussurrou. De novo. Clara olhou para a figura. Qual é seu nome? Ele ficou em silêncio. Depois respondeu. Eu já tive muitos. Uma pausa. Mas podem me chamar de o último editor. A caneta escura brilhou. Uma linha preta apareceu no ar. E uma por uma as histórias inacabadas começaram a desaparecer. Clara abriu o livro. Mas pela primeira vez, suas páginas ficaram completamente vazias. Nem uma única palavra apareceu. O último editor sorriu. Agora veremos se vocês conseguem salvar histórias. Quando não existe mais nenhuma história para contar. Capítulo 17. O reino das histórias inacabadas. A porta feita de páginas em branco abriu lentamente. Nenhuma luz saiu de dentro. Nenhuma sombra apareceu. Apenas um som. Um som de milhares de vozes sussurrando ao mesmo tempo. Eram vozes de personagens. De lugares. De mundos inteiros esperando para existir. Clara aproximou-se. São histórias. Elara assentiu. Sim. Mas por que estão aqui? A antiga guardiã olhou para a porta. Porque nem toda história encontra alguém para terminá-la. Miguel segurou seu caderno. Então elas ficam presas para sempre? Elara respondeu. Não. Ela sorriu. Elas ficam esperando. Todos atravessaram a porta. Do outro lado havia um lugar impossível de explicar. Havia cidades flutuando no céu. Oceanos sem fim. Florestas feitas de palavras. Montanhas que mudavam de forma conforme os pensamentos. Cada caminho levava a uma história diferente. Lucas abriu uma porta pequena. Viu um mundo onde animais conversavam. Fechou rapidamente. Acho que essa história ainda está começando. Lyra encontrou uma porta de cristal.
Atrás dela havia uma galáxia inteira esperando alguém descobrir seus segredos. A aurora sombria caminhava em silêncio. Ele observava tudo com atenção. O que foi? Perguntou Clara. A aurora respondeu. Durante muito tempo pensei que eu era uma história perdida. Ele olhou ao redor. Mas existem milhões esperando uma chance. No centro daquele reino havia uma enorme biblioteca. Mas seus livros estavam vazios. Nenhuma palavra escrita. Nenhum título. Apenas capas esperando. Elara explicou. Aqui ficam as histórias que ainda não escolheram quem serão. Clara passou a mão por um livro. A capa mudou. Primeiro virou um livro de aventura. Depois de mistério. Depois de fantasia. Depois voltou a ficar em branco. Miguel ficou admirado. Elas podem ser qualquer coisa. Exatamente, disse Elara. Mas então algo estranho aconteceu. Todos os livros começaram a fechar ao mesmo tempo. As páginas ficaram negras. O mestre do tempo olhou para o teto. Alguma coisa está acontecendo. Um som de passos ecoou pela biblioteca. Lentos. Firmes. Uma figura apareceu entre as estantes. Era alguém usando um manto feito de páginas rasgadas. Na mão, carregava uma caneta escura. Elara ficou séria. Você? A figura parou. Faz muito tempo, Elara. Clara percebeu que ela conhecia aquela pessoa. Quem é? Elara respondeu. O primeiro escritor que abandonou sua própria história. O desconhecido sorriu. Abandonar? Ele olhou para os livros vazios. Eu apenas aceitei a verdade. Ele levantou a caneta. Histórias são perigosas. Lucas franziu a testa. Por quê? A figura respondeu. Porque quando alguém escreve uma história, cria possibilidades. Ele apontou para Clara. E possibilidades criam escolhas. E qual é o problema disso? O homem sorriu. Escolhas criam erros. Todos ficaram em silêncio. Clara reconheceu aquela ideia. Era o mesmo medo que havia encontrado muitas vezes. O medo de errar. O medo de tentar. A figura continuou. Eu vim libertar todas essas histórias. Elara perguntou. Libertar? Sim. Ele abriu os braços. Vou impedir que elas sejam escritas. A biblioteca inteira tremeu. Os livros começaram a desaparecer. Clara apertou o livro da primeira história. Você quer apagar futuros que nem nasceram. O homem respondeu. Quero impedir sofrimentos que ainda não aconteceram. A frase era assustadoramente parecida com tantas outras que eles já tinham ouvido. O mestre do tempo sussurrou. De novo. Clara olhou para a figura. Qual é seu nome? Ele ficou em silêncio. Depois respondeu. Eu já tive muitos. Uma pausa. Mas podem me chamar de o último editor. A caneta escura brilhou. Uma linha preta apareceu no ar. E uma por uma as histórias inacabadas começaram a desaparecer. Clara abriu o livro. Mas pela primeira vez, suas páginas ficaram completamente vazias. Nem uma única palavra apareceu. O último editor sorriu. Agora veremos se vocês conseguem salvar histórias. Quando não existe mais nenhuma história para contar. Capítulo 18. A página em branco. A biblioteca das histórias inacabadas estava desaparecendo. Uma por uma, as portas dos mundos se fechavam. A floresta feita de palavras perdeu suas folhas. As cidades flutuantes começaram a virar poeira de letras. Os livros vazios nas estantes ficavam completamente negros. O último editor caminhava lentamente entre as prateleiras. Sua caneta escura deixava riscos no ar. Cada risco apagava uma possibilidade. Clara segurava o livro da primeira história. Mas ele não respondia. Não brilhava. Não criava novas páginas. Era apenas um livro vazio. Pela primeira vez, ele não sabe o que escrever, disse o último editor. Clara olhou para ele. Ou talvez esteja esperando. O homem parou. Esperando o quê? Ela respondeu. Uma história que ainda não foi pensada. O último editor sorriu. Impossível. Ele apontou para os livros desaparecendo. Tudo já foi imaginado. Elara balançou a cabeça. Não. Ela olhou para o antigo escritor. O maior erro dos criadores é acreditar que já conhecem todos os caminhos. A caneta escura tremeu. Por um instante, o último editor pareceu lembrar de algo. Uma lembrança antiga. Um jovem sentado diante de uma mesa. 1000 folhas espalhadas. 1000 ideias começando. Mas nenhuma terminada. Clara percebeu. Você não apagou histórias porque odiava elas. O homem ficou em silêncio. Você apagou porque tinha medo de não conseguir criar uma boa. A biblioteca ficou completamente quieta. O último editor abaixou a caneta. Eu escrevia todos os dias. Sua voz ficou mais baixa. Criava mundos inteiros. Uma página apareceu no ar mostrando sua memória. Um jovem escritor criando personagens, lugares e aventuras. Mas cada vez que chegava ao final, ele rasgava tudo. Eu sempre encontrava um erro.
Ele fechou os olhos. Um personagem que poderia ser melhor. Um final que poderia ser diferente. Uma frase que poderia ser mais bonita. Clara entendeu. Você não queria apagar histórias. Eu queria protegê-las de serem imperfeitas. O silêncio respondeu. Então Miguel deu um passo à frente. Mas uma história perfeita nunca começa. Todos olharam para o menino. Ele segurava seu caderno. Se eu esperasse desenhar perfeito, nunca teria feito meu primeiro desenho. A frase tocou o último editor. Uma pequena rachadura apareceu em sua caneta escura. Lucas sorriu. O começo de uma história é sempre meio estranho. Lyra completou. Mas é isso que faz ela crescer. A aurora sombria aproximou-se. Até uma sombra pode mudar. O último editor olhou para ele. Você também era um erro? A aurora sorriu. Eu era uma parte esquecida. Uma parte que precisava ser aceita. A caneta do último editor começou a perder a cor escura. Mas naquele momento uma força invisível atravessou a biblioteca. Todas as páginas em branco começaram a voar. Elara ficou preocupada. Não, Clara perguntou. O que aconteceu? A antiga guardiã olhou para o vazio acima deles. As histórias estão escolhendo seus próprios caminhos. Milhares de páginas giravam no ar. Algumas tinham palavras. Outras tinham desenhos. Outras tinham apenas uma única frase. Mas uma página era diferente. Ela veio até Clara. Nela havia uma pergunta. Quem decide o fim de uma história? Clara ficou olhando. Ela pensou em tudo que viveu. O mestre do tempo tentou controlar o tempo. O caçador tentou guardar as estrelas. Elias tentou proteger sonhos. Todos queriam evitar perdas. Mas aprenderam que viver também era aceitar mudanças. Ela pegou a pena dourada e escreveu. O fim pertence àqueles que tiveram coragem de continuar. A frase brilhou. Todas as páginas da biblioteca voltaram às estantes. As portas dos mundos reapareceram. O último editor olhou para sua caneta. Agora ela era branca. Ele sorriu pela primeira vez. Talvez. Ele respirou fundo. Talvez eu possa escrever novamente. Clara assentiu. Toda história merece uma segunda tentativa. Mas naquele instante, uma das portas da biblioteca se abriu sozinha. Uma porta que ninguém havia visto antes. Dela saiu uma luz completamente diferente. Nem dourada, nem prateada, nem escura. Era uma luz transparente. Como se fosse feita de puro silêncio. Elara ficou pálida. Essa porta não deveria existir. O mestre do tempo perguntou. O que existe atrás dela? Elara respondeu. A história que nem o primeiro livro conseguiu guardar. A porta se abriu. E uma voz sussurrou. Eu sou a história antes do começo. Capítulo 19. A história antes do começo. A porta transparente permaneceu aberta. Mas ninguém conseguia enxergar o que havia do outro lado. Não existia escuridão. Não existia luz. Era como olhar para um lugar onde nenhuma história havia sido criada. Clara aproximou-se lentamente. O livro da primeira história começou a tremer em suas mãos. Ele está com medo? Perguntou Lucas. Elara balançou a cabeça. Não. Ela olhou para o livro. Ele está lembrando. Clara colocou a mão na porta. No instante em que tocou, uma onda de memórias atravessou o salão. Todos viram imagens. O nascimento das primeiras estrelas. A criação dos sonhos. O surgimento das primeiras perguntas. Mas antes de tudo isso, havia apenas silêncio. E dentro desse silêncio, uma pequena ideia. Uma pergunta simples. E se algo novo pudesse existir? A porta abriu completamente. Do outro lado não havia um lugar. Havia uma possibilidade. Um espaço onde todas as ideias que ainda não nasceram esperavam. A criança da primeira luz apareceu ao lado de Clara. Este é o lugar onde tudo começa. A origem das histórias? A criança sorriu. Mais antigo que isso. Então o que é? Ela respondeu. É o lugar onde alguém imagina pela primeira vez. Todos entraram. Ali não existiam caminhos. Cada passo criava um. Não existiam cores. Cada pensamento criava uma. Não existiam sons. Cada emoção criava uma música. Miguel abriu seu caderno. Mas quando tentou desenhar, percebeu que o desenho aparecia antes mesmo de sua mão se mover. Ele sorriu. Aqui as ideias nascem sozinhas. Clara observava maravilhada. Mas então percebeu algo. No centro daquele lugar havia uma pequena caixa. Simples. Antiga. Sozinha. Ela aproximou-se. O que é isso? A criança da primeira luz ficou séria. A única coisa que foi deixada para trás. Clara abriu a caixa. Dentro havia uma página dobrada. Ela abriu cuidadosamente. Não havia palavras. Apenas um espaço vazio. Lucas perguntou. Por que guardar uma página em branco? A criança respondeu. Porque essa é a única história que ainda não escolheu quem será.
Clara sentiu um arrepio. Então ela pode ser qualquer coisa. Sim, uma aventura. Sim, um sonho. Sim, uma despedida. A criança ficou em silêncio. Depois respondeu. Também. Nesse momento, uma voz ecoou pelo lugar. Uma voz que todos conheciam, mas não sabiam de onde vinha. Toda história precisa de um final. Clara virou-se. No meio do espaço apareceu uma figura. Não era uma sombra. Não era uma pessoa. Era uma forma feita de páginas brancas. O último editor deu um passo para trás. Não. Elara ficou surpresa. Como você pode estar aqui? A figura respondeu. Porque eu sou aquilo que todos tentaram evitar. Clara segurou a página vazia. Quem é você? A figura respondeu. Sou o Fim. Todos ficaram em silêncio. O Fim continuou. Vocês salvaram histórias. Criaram sonhos. Aceitaram erros. Mas esqueceram uma coisa. Clara perguntou. O quê? A figura olhou para a página vazia. Toda história precisa saber quando terminar. A frase ficou no ar. O jardim, as estrelas, os sonhos. Tudo parecia depender daquela resposta. Porque talvez o maior desafio não fosse criar uma história, nem protegê-la, mas saber o momento certo de deixá-la seguir seu caminho. A figura estendeu a mão para Clara. Entregue a página. Clara apertou o papel. Por quê? O Fim respondeu. Porque algumas histórias não pertencem a quem as conta. Elas pertencem ao tempo. O livro da primeira história começou a se fechar. E pela primeira vez Clara sentiu medo. Não de perder uma batalha, mas de descobrir que aquela poderia ser a última página de sua própria jornada. Capítulo 20. A escolha da última página. O silêncio tomou conta do lugar onde todas as histórias começavam. Clara segurava a página em branco. Diante dela estava o Fim. Não era uma criatura malvada. Não era um inimigo. Era uma presença antiga, tão antiga quanto o primeiro sonho. O Fim estendeu a mão novamente. Toda história chega até mim. Clara olhou ao redor. Viu Lucas. Viu Lyra. Viu Aurora. Viu o caçador de estrelas. Viu Elara. Todos aqueles que haviam caminhado ao seu lado. Então você quer apagar tudo? O Fim balançou a cabeça. Não. Uma pausa. Eu quero impedir que uma história fique presa para sempre. A resposta surpreendeu Clara. Presa? Sim. O Fim olhou para os mundos ao redor. Uma história que nunca termina não pode abrir espaço para outra nascer. Miguel segurou seu caderno. Então até os finais são importantes? O Fim sorriu. Principalmente os finais. Clara pensou nas jornadas que viveu. O jardim onde o tempo dormia. As estrelas esquecidas. Os sonhos perdidos. As histórias inacabadas. Cada final havia criado um novo começo. Ela finalmente compreendeu. Mas ainda havia uma pergunta. Quem decide quando uma história termina? O Fim respondeu. A própria história. Ele apontou para a página vazia. Por isso ela está aqui. Clara olhou para o papel. Não havia nenhuma palavra. Nenhuma orientação. Apenas uma escolha. Ela poderia escrever um fim. Ou poderia escrever um novo começo. Então algo inesperado aconteceu. O livro da primeira história abriu sozinho. Todas as páginas anteriores começaram a brilhar. A primeira pergunta. A primeira luz. O primeiro sonho. O primeiro erro. Todos os momentos estavam conectados. A criança da primeira luz sorriu. Agora você entende. Clara perguntou. O quê? Que nenhuma história é feita apenas de começos ou finais. Ela apontou para todos. Ela é feita de tudo o que acontece entre eles. Clara segurou a pena dourada. Mas antes de escrever, entregou-a a Lucas. Agora é sua vez. O menino ficou surpreso. Minha? Sim. Lucas pensou. Depois escreveu na página. Uma história continua quando alguém leva sua mensagem adiante. A página brilhou. Depois passou para Lyra. Ela escreveu. Uma luz nunca é pequena quando encontra alguém no escuro. O caçador escreveu. O que amamos não desaparece quando muda de forma. A Aurora escreveu. Até aquilo que foi esquecido pode encontrar seu lugar. Miguel escreveu. Toda imaginação é uma porta esperando ser aberta. Por último, Clara pegou a pena. Ela olhou para o Fim. E se eu não escrever nada? O Fim sorriu. Então essa também será uma escolha. Clara fechou os olhos. Depois escreveu. Algumas histórias não terminam. Elas apenas deixam de ser contadas por uma pessoa e passam a viver em muitas outras. A página se iluminou. O espaço inteiro começou a mudar. As histórias não desapareceram. Elas encontraram novos caminhos. O Fim abaixou a mão. Está feito. Clara perguntou. Então acabou? O Fim olhou para ela. Esta história sim. Uma pequena porta apareceu atrás dele. Nela estava escrito. Para aqueles que ainda vão sonhar.
O fim começou a desaparecer. Mas antes disse: lembre-se, Clara. O quê? O maior perigo de uma história não é chegar ao fim. Ele sorriu. É nunca ter coragem de começar. Quando a luz desapareceu, todos voltaram ao jardim onde o tempo dormia. As flores estavam mais bonitas, as árvores mais fortes. E o grande carvalho tinha uma nova inscrição: toda história termina para que outra possa nascer. Clara olhou para o céu. As estrelas brilhavam tranquilamente. Mas então uma estrela diferente apareceu. Uma estrela que ninguém conhecia. Ela piscou 3 vezes, como um sinal. E no livro da primeira história surgiu uma última frase: a próxima aventura já encontrou caminho. Capítulo 21. A estrela que chamou pelo nome de Clara. Durante 7 noites, a nova estrela permaneceu no mesmo lugar do céu. Ela não se movia, não mudava de brilho, apenas observava. Clara percebeu que todas as vezes que olhava para ela, a estrela parecia responder, como se soubesse que estava sendo vista. O velho guardião percebeu a preocupação dela. Você sente que ela está chamando você? Clara assentiu. Sim. E o que isso significa? Ela olhou para o céu. Eu não sei. O mestre do tempo sorriu. As maiores jornadas geralmente começam com uma pergunta sem resposta. Naquela mesma noite, o livro da primeira história abriu sozinho. Todos correram até ele. Uma nova página apareceu. Mas não havia uma frase. Havia um desenho. Era um mapa. Um mapa que mostrava lugares que ninguém conhecia. No centro dele havia um símbolo. Uma estrela cercada por uma porta. Lyra analisou o desenho. Isso não pertence ao céu. Lucas aproximou-se. Então pertence a quê? Ela passou os dedos sobre o mapa. Há algo entre os mundos. A aurora sombria ficou em silêncio. Clara percebeu. Você sabe alguma coisa. A aurora olhou para a estrela. Eu já vi esse símbolo antes. Todos ficaram atentos. Onde? Ele respondeu. No lugar onde minha história começou. O jardim ficou em silêncio. Clara nunca havia perguntado. Não por falta de curiosidade, mas porque sabia que algumas histórias precisavam de tempo para serem contadas. Onde foi? A Aurora olhou para as próprias mãos. Antes de ser uma sombra, eu era uma pequena parte de uma história que nunca foi terminada. Qual história? Ele respirou fundo. A história do primeiro guardião das sombras. O mestre do tempo ficou surpreso. Eu pensei que essa história tivesse sido perdida. A Aurora respondeu. Não foi perdida. Ele apontou para a estrela. Foi escondida. Nesse momento, a estrela no céu brilhou intensamente. Um raio de luz desceu até o jardim. Quando tocou o chão, transformou-se em uma pequena chave. Mas não era uma chave comum. Ela parecia feita de cristal e lembranças. Clara pegou a chave. Assim que tocou nela, ouviu uma voz. Clara! Era uma voz distante. Uma voz que ela nunca tinha ouvido, mas que parecia conhecê-la há muito tempo. Se você encontrou esta chave, significa que a última porta finalmente apareceu. Clara olhou para o carvalho. Uma nova porta surgiu, maior que todas as outras, mais antiga. Nela estava escrito: a porta dos guardiões esquecidos. O velho guardião deu um passo para trás. Essa porta não deveria existir. Clara perguntou: por quê? Ele respondeu: porque ela guarda histórias daqueles que protegeram o mundo antes de nós. Lucas sorriu. Então precisamos descobrir. Mas o mestre do tempo ficou sério. Nem toda descoberta traz apenas respostas. Clara segurou a chave. Ela sabia que aquela jornada seria diferente. Não buscariam salvar algo perdido. Buscariam conhecer aqueles que vieram antes. A porta começou a abrir. Do outro lado apareceu um corredor infinito. Nas paredes havia retratos de antigos guardiões. Mas um deles chamou a atenção de Clara. Era o último retrato. O rosto estava apagado. Apenas o nome permanecia. Clara. Ela ficou imóvel. Não pode ser. Lyra olhou para o retrato. Como pode existir um guardião com seu nome antes de você? Ninguém respondeu. Então, do fundo do corredor, uma voz ecoou. Porque algumas histórias não começam quando nascemos. Uma figura se aproximou lentamente. Algumas começam muito antes de lembrarmos quem somos. Clara apertou a chave. E percebeu que sua maior descoberta talvez não fosse sobre o passado do mundo, mas sobre o próprio passado. Capítulo 22. O guardião antes do nome. O corredor dos guardiões esquecidos parecia não ter fim. As paredes eram cobertas por retratos antigos. Cada imagem carregava uma história. Havia guardiões das águas profundas, guardião dos ventos, guardiões dos sonhos, guardiões das estrelas. Mas todos tinham algo em comum. Seus nomes permaneciam escritos. Exceto um. O último retrato. O retrato com o nome Clara.
Ela ficou parada diante dele. Eu não entendo. O mestre do tempo aproximou-se. Nem eu. Pela primeira vez em muitas jornadas, ele parecia sem respostas. A figura que vinha pelo corredor aproximou-se. Era um homem idoso, com cabelos brancos e uma capa feita de pequenos pedaços de mapas. Ele carregava um livro fechado. Bem-vindos. Clara olhou para ele. Quem é você? O homem sorriu. Sou aquele que guardou as histórias que ninguém conseguiu lembrar. Elara deu um passo à frente. O arquivista. O homem fez uma pequena reverência. Ainda se lembram de mim? Clara apontou para o retrato. Por que meu nome está ali? O arquivista olhou para a pintura. Porque os guardiões não são escolhidos apenas pelo tempo. Então por quê? Ele abriu o livro que carregava. As páginas mostravam acontecimentos que ainda não haviam ocorrido. Porque algumas pessoas deixam marcas no mundo antes mesmo de saberem que estão deixando. Clara ficou confusa. Está dizendo que eu já fui uma guardiã? O arquivista respondeu. Não exatamente. Ele virou uma página. Uma imagem apareceu. Era uma menina muito pequena, olhando para um jardim pela primeira vez. A mesma curiosidade. O mesmo brilho nos olhos. Mas aquela menina não era Clara. Era alguém parecida com ela. Quem é ela? O arquivista fechou os olhos. Uma das primeiras pessoas que carregou a essência de uma guardiã. Lucas perguntou. Essência? Sim. A essência não passa de pessoa para pessoa como uma herança. Ela passa através de escolhas. A imagem mudou. Mostrou diferentes pessoas em diferentes épocas. Todas ajudando alguém. Todas protegendo uma história. Todas fazendo uma pergunta importante. O arquivista continuou. O mundo não precisa sempre da mesma pessoa. Precisa da mesma coragem. Clara começou a entender. Então meu nome não está aqui porque eu sou a primeira. Nem a última. Ele sorriu. Está porque você faz parte de uma história maior. Nesse momento, o retrato começou a mudar. A pintura apagada ganhou cores. Mas não mostrou Clara. Mostrou uma porta. Uma porta que ninguém havia visto. No centro dela havia um símbolo. Uma estrela partida ao meio. A aurora sombria ficou imóvel. Essa marca. Clara olhou para ele. Você conhece? A aurora assentiu lentamente. É o símbolo dos guardiões do equilíbrio. Lyra perguntou. Quem são eles? O arquivista respondeu. Aqueles que existiam antes da separação entre luz e sombra. Todos ficaram em silêncio. Eles protegiam algo muito importante. O quê? Perguntou Clara. O homem olhou para a porta que apareceu no retrato. O primeiro equilíbrio. De repente, o chão tremeu. As luzes do corredor começaram a apagar. O arquivista fechou o livro rapidamente. Não. Clara percebeu a preocupação dele. O que aconteceu? Ele olhou para o fim do corredor. Uma sombra avançava. Mas não era uma sombra de medo. Era uma sombra de ausência. Como se algo estivesse apagando o próprio espaço por onde passava. O arquivista sussurrou. Eles encontraram a porta. Quem? O homem respondeu. Aqueles que acreditam que o equilíbrio é um erro. A sombra parou diante deles. E uma voz fria ecoou. Finalmente. Uma figura surgiu. Vestia uma armadura feita de espelhos quebrados. Em cada pedaço refletia uma versão diferente do mundo. Ela olhou para Clara. A última guardiã finalmente chegou. Clara segurou a chave de cristal. Quem é você? A figura respondeu. Eu sou aquele que tentou impedir todas as histórias antes mesmo que elas começassem. Uma pausa. Eu sou o guardião do fim absoluto. E pela primeira vez, Clara percebeu que talvez o maior perigo não fosse perder uma história, mas alguém decidir que nenhuma história deveria existir. Capítulo 23. O guardião do fim absoluto. O corredor dos guardiões esquecidos ficou completamente silencioso. A figura diante deles permanecia imóvel. Sua armadura de espelhos quebrados refletia milhares de possibilidades. Em um reflexo, o jardim onde o tempo dormia estava vazio. Em outro, as estrelas nunca haviam existido. Em outro, nenhuma história havia sido contada. Clara olhou para aqueles mundos desaparecendo dentro dos espelhos. Você destruiu todos esses lugares? O guardião do fim absoluto respondeu. Não. Sua voz era calma. Eu apenas impedi que eles sofressem. Lucas franziu a testa. De novo essa desculpa. O guardião olhou para ele. Você acha que criar algo é sempre uma coisa boa? Ele apontou para os espelhos. Toda história traz perdas. Todo sonho traz riscos. Toda escolha traz consequências. A aurora sombria deu um passo à frente. Mas sem escolhas, nada existe. O guardião olhou para a aurora. Você fala como alguém que já foi uma consequência de uma escolha errada. A frase atingiu a aurora. Clara percebeu. Ele estava tentando usar as dores do passado contra eles.
Mas ela também sabia que algumas verdades precisavam ser encaradas. Talvez você tenha razão em uma coisa. Todos olharam para Clara. Ela continuou. Histórias causam dor. O guardião sorriu. Então você entende. Sim, Clara segurou o livro. Mas elas também causam alegria. Criam amizades. Criam coragem. Fazem pessoas encontrarem forças que nem sabiam possuir. O guardião ficou em silêncio. Então levantou a mão. Os espelhos da armadura começaram a girar. Um deles mostrou Clara sozinha. Sem amigos. Sem jornadas. Sem perdas. Apenas vivendo uma vida tranquila. Veja, a voz dele ficou mais suave. Um mundo onde você nunca precisou sofrer. Clara observou aquela versão. Era uma vida sem perigos. Sem despedidas. Sem medo. Por um instante, ela sentiu vontade de aceitar. Mas então viu algo. Nos olhos daquela outra Clara faltava algo. Uma luz. Uma lembrança. Uma história. Esse mundo é seguro. Ela disse. Mas não é meu. O espelho se quebrou. O guardião ficou sério. Outro espelho apareceu. Mostrava Lucas sem nunca ter descoberto os mundos mágicos. Lyra sem nunca ter encontrado as estrelas. Aurora sem nunca ter encontrado seu lugar. Um por um, os espelhos mostravam vidas sem dificuldades. Mas também sem descobertas. O mestre do tempo falou. Ele não quer destruir histórias. Ele quer congelá-las. O guardião não negou. Porque o movimento traz sofrimento. Clara respondeu. Mas também traz crescimento. Nesse momento, a chave de cristal começou a brilhar. Ela flutuou até a porta dos Guardiões do Equilíbrio. A porta se abriu. Atrás dela havia uma sala circular. No centro havia uma balança. De um lado, uma estrela. Do outro, uma sombra. O Guardião do Fim Absoluto ficou imóvel. Não. O arquivista olhou para a balança. Ela reconheceu Clara. Clara se aproximou. O que isso significa? O arquivista respondeu. Significa que o equilíbrio escolheu alguém que entende uma coisa que muitos esqueceram. O quê? Ele olhou para a estrela e a sombra. Que luz sem sombra cega. E sombra sem luz destrói. As palavras ecoaram pela sala. A Aurora olhou para Clara. Ela entendeu. O equilíbrio nunca foi sobre eliminar um lado. Era sobre aceitar que ambos existiam. O guardião do fim absoluto recuou. Não. Sua armadura começou a rachar. Se vocês aceitarem tudo, aceitarão também o sofrimento. Clara olhou para ele. Sim, uma pausa, porque até o sofrimento pode ensinar algo. A última rachadura apareceu na armadura. Mas, antes que ela quebrasse completamente, o guardião sorriu. Um sorriso triste. Então vocês ainda não entenderam. Todos ficaram atentos. Eu não sou o último inimigo. Ele olhou para a porta aberta. Eu sou apenas aquele que estava segurando algo pior. A sala inteira tremeu. Atrás da porta dos Guardiões do Equilíbrio, uma nova presença despertou. Uma presença tão antiga que até o mestre do tempo perdeu a cor do rosto. O guardião sussurrou. O verdadeiro fim está chegando. E uma voz profunda veio de dentro da escuridão. Finalmente, depois de todas essas histórias, chegou a hora da última página. Capítulo 24. A última página. A voz que veio de dentro da porta fez o corredor inteiro estremecer. Não era uma voz de raiva. Era pior. Era uma voz de certeza. Como se aquele ser soubesse exatamente como tudo terminaria. Clara segurou o livro da primeira história. Pela primeira vez, as páginas dele ficaram pesadas. Quem está aí? Ninguém respondeu imediatamente. Então uma figura apareceu lentamente. Não tinha armadura. Não tinha sombras. Não tinha luz. Parecia uma pessoa comum, mas seus olhos carregavam milhares de anos. O arquivista abaixou a cabeça. Eu esperava nunca precisar vê-lo novamente. O mestre do tempo ficou sério. Aquele que escreve os finais. Clara olhou para ele. O que isso significa? A figura respondeu. Significa que todas as histórias chegam até mim. Ele caminhou pelo salão. Cada passo fazia uma página cair do ar. Eu sou o autor da última página. Lucas perguntou. Você quer acabar com tudo? O autor olhou para os livros, as portas e os mundos. Não. Ele respondeu calmamente. Eu quero libertar tudo. Clara franziu a testa. Libertar? Sim. Ele apontou para o livro da primeira história. Vocês acreditam que histórias continuam para sempre. Mas toda história presa para sempre deixa de ser uma história. Ela vira uma prisão. Elara se aproximou. Então você quer colocar um fim em tudo? O autor olhou para ela. Eu quero dar descanso ao que já cumpriu seu caminho. As palavras pareciam fazer sentido. E era isso que tornava tudo mais difícil. Ele não parecia querer destruir por maldade. Ele acreditava estar fazendo certo. Clara perguntou.
E quem decide quando uma história terminou? O autor respondeu: eu. O silêncio caiu. A chave de cristal na mão de Clara perdeu um pouco do brilho. Então você decide pelos outros. O autor ficou parado. Alguém precisa decidir. Clara olhou para todos ao seu redor. Para Miguel. Para Lucas. Para Lyra. Para Aurora. Para todos que haviam mudado durante suas jornadas. Não. Ela disse. Algumas coisas precisam ser escolhidas. O autor sorriu levemente. Você ainda acredita que todos sabem quando parar? Clara respondeu. Não. Ela segurou o livro. Mas acredito que todos merecem a chance de escolher. Nesse momento, o livro começou a abrir. Uma página apareceu. Mas dessa vez não estava vazia. Havia uma frase escrita. Nenhum guardião protege uma história controlando seu destino. O autor olhou para a frase. Pela primeira vez pareceu surpreso. Quem escreveu isso? Clara respondeu. Todos nós. O autor olhou ao redor. Percebeu algo. O livro não pertencia a uma única pessoa. Pertencia a todas as histórias que haviam sido vividas. A sala começou a mudar. A balança do equilíbrio brilhou. A estrela e a sombra se uniram em uma única luz. O guardião do fim absoluto observava em silêncio. Sua armadura quebrada caiu no chão. Ele olhou para Clara. Então era isso que eu nunca consegui entender. O quê? Ele respondeu. O equilíbrio não impede o fim. Ele sorriu. Ele permite novos começos. Mas naquele instante, o autor da última página levantou a mão. Uma página gigantesca apareceu acima deles. Nela havia apenas uma palavra. Fim. O chão tremeu. As portas dos mundos começaram a fechar. As estrelas começaram a parar. Até o jardim onde o tempo dormia ficou imóvel. O autor olhou para Clara. Então prove. Provar o quê? Prove que uma história pode escolher continuar. Clara olhou para a página gigante. Ela percebeu que aquela era a maior escolha de todas. Não vencer uma batalha. Não derrotar um inimigo. Mas mostrar que uma história pertence a quem vive nela. Ela ergueu a pena dourada. Mas antes de tocar a página, ouviu uma última voz. Uma voz que vinha de todos os mundos ao mesmo tempo. Era a voz das histórias. E ela dizia: ainda não terminamos. A pena brilhou. A palavra fim começou a desaparecer. E uma nova frase começou a surgir. Era uma vez. Capítulo 25. Era uma vez novamente. A palavra fim desaparecia lentamente da grande página no céu. Em seu lugar, novas letras surgiam. Primeiro uma, depois outra, até formar uma frase. Era uma vez. O autor da última página ficou olhando. Pela primeira vez em milhares de anos, ele parecia não saber o que aconteceria. Não é possível. Clara segurava a pena dourada. Por quê? O autor respondeu. Porque depois do fim deveria existir apenas silêncio. Clara olhou para os amigos. Talvez o silêncio também possa ser o começo de alguma coisa. A página gigante brilhou. E todos os mundos começaram a despertar. As estrelas voltaram a se mover. Os rios do céu voltaram a correr. As portas dos sonhos começaram a se abrir novamente. Mas algo estava diferente. Muito diferente. As histórias não voltavam iguais. Elas voltavam transformadas. A cidade dos sonhos esquecidos ganhou novas ruas. O reino das histórias inacabadas ganhou novas páginas. O jardim onde o tempo dormia ganhou novas flores. O autor observava tudo. Eu passei tanto tempo tentando proteger as histórias do fim. Ele olhou para Clara. Que esqueci que elas também precisam de mudanças. Clara sorriu. Todo mundo pode aprender uma nova parte da própria história. O autor abaixou a cabeça. Sua forma começou a mudar. A aparência antiga desapareceu. Ele parecia apenas uma pessoa comum. Alguém que carregou um peso grande demais por muito tempo. E agora? Perguntou ele. O que acontece comigo? O mestre do tempo respondeu. Agora você escolhe. O antigo autor ficou surpreso. Eu? Sim. Clara entregou a ele uma página em branco. Toda pessoa merece uma nova página. Ele segurou o papel. E pela primeira vez não escreveu um final. Escreveu. Vou descobrir o que vem depois. A página brilhou. E uma nova porta apareceu. Não era uma porta de despedida. Era uma porta de caminho. O autor entrou. Antes de desaparecer, olhou para Clara. Obrigado por me lembrar que nem todo fim é uma perda. A porta se fechou. De volta ao jardim onde o tempo dormia, todos se reuniram diante do grande carvalho. O velho guardião observava as novas inscrições surgindo na madeira. Agora havia uma frase. Aqui descansam histórias antigas. Aqui nascem histórias novas. Aqui ninguém caminha sozinho. Miguel abriu seu caderno. Ele percebeu que muitas páginas novas haviam aparecido. Acho que ainda tenho muitas histórias para desenhar.
Lucas sorriu. Então você virou um contador de histórias. Miguel respondeu. Talvez. Clara olhou para o céu. A estrela que havia chamado seu nome ainda brilhava, mas agora ela não parecia um chamado. Parecia uma companhia. Elar aproximou-se. Você sabe que novas portas ainda podem aparecer. Clara sorriu. Eu sei. E isso não assusta? Ela pensou por alguns segundos. Depois respondeu. Assusta. Todos riram. Clara continuou. Mas aprendi uma coisa. Ela olhou para o jardim. Coragem não é não sentir medo. É continuar mesmo quando ele aparece. Naquela noite, o jardim onde o tempo dormia ficou mais bonito do que nunca. As flores cantaram. As estrelas dançaram. E o livro da primeira história fechou sozinho. Na capa apareceu uma nova frase. A jornada terminou, mas a imaginação continua. Clara colocou o livro de volta no carvalho. Ela sabia que aquele não era exatamente um fim. Era uma pausa. Porque em algum lugar, uma nova pergunta estava sendo feita. Uma nova porta estava surgindo. E uma nova história começava a nascer. Fim da terceira jornada. E por hoje é só, pessoal. Obrigada por assistir até o fim. Uma história para você ao seu alcance. Até a próxima!